Vista de fora, a China aparenta ter uma das forças militares mais poderosas, com a maior marinha do mundo, um vasto arsenal nuclear, um novo caça de quinta geração e milhões de soldados. Tudo isso pinta o quadro de uma força militar que deveria ser capaz de enfrentar qualquer outro país do planeta. Então, por que a única batalha que eles lutaram nas últimas 2 décadas acabou sendo uma humilhação tão completa para a China? O exército chinês é incompetente? Ou há algo mais por trás da falha espetacular deles quando enviados ao Sudão do Sul em 2015? Primeiro, vamos compreender a escala colossal do exército chinês. Segundo o Global Firepower, que classifica anualmente o poder militar de 145 nações, com base no tamanho, equipamentos e geografia, a China tem o 3º exército mais forte do mundo. Fica logo abaixo da Rússia e dos Estados Unidos, com uma pontuação de índice de poder de 0,0706. As estatísticas também impressionam. O exército da China tem 2 milhões e 35 mil militares ativos, com mais 510 mil reservistas e 625 mil servindo em grupos paramilitares. Estes últimos não estão sob o comando direto do Exército de Libertação Popular, mas frequentemente agirão em favor dos interesses da China em caso de conflito. A China possui 3.034 aeronaves, sendo 2.478 em prontidão para combate, o que coloca sua força aérea em 3º lugar no mundo em termos de poder aéreo. Em termos de tamanho puro, seu estoque de caças é, na verdade, o 2º do mundo, com 1.207 disponíveis para Pequim, e está constantemente construindo seus arsenais para chegar à posição de topo. As forças terrestres da China são igualmente poderosas. Possui 174.300 veículos militares, o 2º maior número do mundo, e cerca de 5 mil tanques. Também lidera em sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, múltiplo lançamento de sistemas de foguetes, com um arsenal de 3.180. No oceano, a China possui um total de 730 ativos, incluindo 61 submarinos, 72 corvetas e 49 destroyers. Possui também uma enorme frota de 150 navios de patrulha, responsáveis por defender a costa do país e alertar Pequim sobre possíveis ataques. É impressionante a China ter construído um exército tão poderoso com base em um programa de modernização que custou centenas de bilhões de dólares. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a China provavelmente gastará 304 bilhões de dólares em defesa em 2024, tendo gasto cerca de 280 bilhões de dólares no ano anterior. Espera-se que seus impressionantes números cresçam nos próximos anos. Então, os números criam a imagem de um país capaz de enfrentar qualquer um. Mas nem sempre foi assim para a China. Na verdade, é apenas na história recente que o Exército de Libertação Popular evoluiu para se tornar a enorme força que é hoje. O país iniciou uma desafiadora campanha no final dos anos 90 para modernizar seu exército, aumentando enormemente os gastos com defesa. Por exemplo, o período entre 2000 e 2016 viu o orçamento militar da China aumentar cerca de 10% por ano, e embora esse crescimento tenha diminuído, caindo entre 5% e 7% nos anos mais recentes, é um gasto que indica um país que quer desenvolver uma força de combate todo-poderosa. Analisando a história da China, é simples compreender o motivo. Tudo se resume a algo que os historiadores chamam de século da humilhação. Entre 1839 e 1949, o sinocentrismo que a China havia estabelecido em toda a Ásia Oriental começou a ruir. As potências europeias invadiram o território chinês, desmantelando gradualmente o império do país até que ele se tornou uma sombra do que era. O século da humilhação iniciou com as guerras do ópio, nas quais a Grã-Bretanha atacou a China por se opor à venda de ópio britânico no país para equilibrar um déficit comercial. A guerra durou 19 anos, com a China sendo derrotada de forma contundente e grandes partes de seu território caindo nas mãos dos europeus. Em 1860, após as guerras do ópio, a China começou a perder vários de seus estados tributários para os invasores, enquanto ainda se recuperava dos conflitos. A França tomou o Camboja em 1863, com o Japão tomando as ilhas Ryukyu 16 anos depois. Em 1882, a China perdeu o controle do Vietnã para os franceses, com a perda do Laos ocorrendo para o mesmo país em 1893. A China perdeu a Birmânia para os britânicos em 1885 e as humilhações continuaram a acontecer. A China perdeu mais 2 estados tributários, Taiwan e Coreia, para o Japão entre 1895 e 1896, com 1911 trazendo a perda do Tibete, seguido pela Mongólia em 1912. Por fim,
o Japão tomou a Manchúria em 1931 e continuou a devastar a China durante a Segunda Guerra Mundial. Todo esse contexto histórico é importante saber por um motivo. Isso influencia a busca por status que a China empreendeu desde a ascensão de Mao Zedong após o século de humilhação. Durante a era de Mao, a busca foi simbolizada pela transformação da China em uma nação comunista que apoiava outros países, particularmente na África, enquanto tentavam lutar contra o jugo do colonialismo. Nos tempos modernos, o comunismo se voltou para o desenvolvimento econômico, com a China desenvolvendo um nacionalismo cultural impulsionado pelo orgulho na economia do país, que concedeu ao país um lugar importante no cenário geopolítico. Esse crescimento econômico também alimentou a modernização militar que vimos nas últimas 3 décadas, com esse fortalecimento militar também desempenhando um papel no desejo da China por status. Tudo isso nos leva a 2015, e a prova de que, apesar de todos os seus gastos, a China tem um exército que muitos poderiam descrever como incompetente. Em 2015, Xi Jinping se posicionou diante dos líderes mundiais na Organização das Nações Unidas, ou Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, para fazer um anúncio. Ele estava disposto a oferecer 8.000 tropas para reforçar as missões de paz da Organização das Nações Unidas. Até 2020, Xi não cumpriu essa promessa, com a China tendo 2.534 tropas destacadas, o que é 500 a menos do que tinha quando Xi fez sua oferta. Ainda assim, 2.534 é um número impressionante, especialmente quando comparado com os 29 soldados dos Estados Unidos da América tinha em 2020, com Pequim também sendo um dos maiores benfeitores financeiros das missões de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Em 2020 contribuiu com US dólares americanos, 6 bilhões cobrindo 15% dos custos da Organização das Nações Unidas no processo. Essas ofertas generosas não são baseadas em pura benevolência, assim como a modernização militar destinada a superar o espectro do século de humilhação. O trabalho da China com a Organização das Nações Unidas é tudo sobre como o resto do mundo percebe a nação. Segundo a Brookings, o envio de tropas para missões de paz proporciona grande visibilidade para Pequim. Seus compromissos reforçam as afirmações de Xi de que a China deseja ajudar a criar um mundo multilateral. Ao fazer isso, a China se posiciona sutilmente como uma força positiva em muitos países, especialmente na África, que precisam de ajuda. Claro, há mais do que isso. Brookings também argumenta que cada implantação da Organização das Nações Unidas proporciona às tropas chinesas a oportunidade de ganhar experiência em campo, experiência que podem levar de volta para a China para fortalecer ainda mais seu exército, e certamente não prejudica que a China também possa coletar algumas informações militares no local sobre outras nações, enquanto participa de suas missões de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Ainda assim, é principalmente sobre imagem, com a China querendo projetar uma imagem do país tanto como uma força militar respeitável, quanto um pacificador benevolente que usa seus poderes para o bem do mundo. O que nos leva ao Sudão do Sul, local da última humilhação militar da China. Em 3 de dezembro de 2015, a China anunciou o envio de um batalhão de 700 soldados ao Sudão do Sul para apoiar os esforços de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas no país. A medida marcou a primeira vez que a China comprometeu ativamente tropas de combate à Organização das Nações Unidas, com compromissos anteriores, sendo geralmente relacionados à segurança. Segundo West Point, os capacetes azuis chineses seriam principalmente estacionados perto de gasodutos e depósitos de petróleo no Sudão do Sul. Tudo estava indo conforme o planejado. A China poderia reforçar sua imagem como mantenedora da paz globalmente, enquanto também mantém seus soldados em locais estratégicos para monitorar os investimentos estrangeiros de Pequim. E por alguns meses, o plano funcionou. As tropas chinesas da Organização das Nações Unidas atuaram em um país devastado pela guerra sem incidentes. Porém, a China subestimou totalmente a situação. O Sudão do Sul estava em guerra civil desde dezembro de 2013, devido a uma disputa de poder entre o presidente Salva Kiir e seu ex-vice-presidente, Riek Machar. Apesar do cessar-fogo de agosto de 2015, a violência recomeçou em julho de 2016 com combates em Juba. As tropas chinesas e outras forças da Organização das Nações Unidas ficaram presas no fogo cruzado, com confrontos intensos perto de sua base, incluindo ataques próximos aos sites de proteção de civis. Os sites proteção de civis eram áreas dentro das bases da Organização das Nações Unidas destinadas a abrigar civis, especialmente aqueles do grupo étnico mais novo, vulneráveis devido ao seu alinhamento percebido com as forças de Machar. Neste ponto, você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a China.
apesar de suas tropas estarem destacadas nas bases da Organização das Nações Unidas em Juba, ainda não haviam se envolvido diretamente nos combates. No entanto, seria no dia seguinte, 10 de julho, que eles teriam a chance de demonstrar heroísmo e, no processo, mostrar que o exército chinês tem tropas que o resto do mundo deveria respeitar. Eles não aproveitaram essa chance. Pânico nos POCs em 11 de julho. Os abrigos para refugiados civis viraram cenários infernais, levando muitos a fugir na esperança de alcançar zonas seguras na cidade. Muitos eram do novo grupo étnico, que os Centros para Conflitos Civis sugerem que temiam a possibilidade de limpeza étnica caso o Exército Popular de Libertação do Sudão vencesse. 2 bases da Organização das Nações Unidas em Juba se tornaram refúgios considerados seguros pelos civis, levando muitos a tentar fugir para lá. Os soldados do Exército Popular de Libertação do Sudão dificultaram os esforços, bloqueando e visando especificamente aqueles que tentavam fugir, principalmente perto do inesquecível Tongping. No entanto, foi o local Proteção de Civis -1 mencionado anteriormente que começou a ver o pior da violência. Este foi o exato local que as tropas chinesas foram encarregadas de proteger. Após experimentar os estragos de um fogo cruzado e uma granada explodindo perto da cerca do perímetro, as tropas chinesas da Organização das Nações Unidas estavam aterrorizadas. Com a intensificação dos combates, os pacificadores chineses iniciaram a retirada. Os guardas das torres de vigia do Proteção de Civis, WAN, estruturas de madeira frágeis projetadas mais para supervisão do que defesa, desertaram seus postos por falta de proteção contra tiros. Muitos fugiram para valas e os veículos abaixo da torre de guarda. Além da granada que explodiu perto da cerca perimetral do Proteção de Civis, WAN, outra explosão, causada por um lançador de granadas de foguete, ocorreu próximo a um transportador blindado de pessoal chinês, ou transportador blindado de pessoal. 6 soldados da paz chineses ficaram feridos na explosão. O Proteção de Civis, WAN, ficava ao lado da casa da Organização das Nações Unidas, mas não tinha banco de sangue nem equipe cirúrgica para auxiliar os soldados chineses doentes. O hospital mais próximo ficava a pouco mais de 9 milhas, na base de Tongping. Infelizmente para a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, os bloqueios da Exército Popular de Libertação do Sudão, que impediam os civis de fugir para aquela base, também impediam as tropas chinesas de fugir para lá. 2 pacificadores do país morreram devido a ferimentos causados pela explosão de um lançador de granadas de foguete, sendo deixados para sangrar sem cuidados médicos adequados por 16 horas. Essas baixas causaram caos nas fileiras chinesas. Os Centros para Conflitos Civis relatam: o Proteção de Civis, WAN, ficou quase sem proteção quando a China iniciou sua retirada. Os mantenedores da paz chineses deixaram o portão de pedestres desprotegido, permitindo que os soldados da Exército Popular de Libertação do Sudão entrassem no acampamento se desejassem. Na manhã de 11 de julho, todos os postos chineses foram abandonados. As tropas de manutenção da paz do país fugiram para a casa da Organização das Nações Unidas, deixando para trás armas e munições em seu rastro. Algumas caíram nas mãos dos jovens deslocados internamente ou pessoas deslocadas internamente que ainda estavam dentro do Proteção de Civis. Proteção de Civis. Virou zona de guerra em 11 de julho. Sem abrigo e proteção dos pacificadores chineses que abandonaram seus postos, os civis no acampamento tentaram fugir para a casa da Organização das Nações Unidas. Muitos tiveram que escalar as cercas de arame farpado ao redor da casa, enquanto outros enfrentavam arames mortais para encontrar abrigo. As forças da UNMISS gerenciaram a situação de maneira inadequada. Em vez de garantir passagem segura aos civis, concentraram-se em se proteger. Eles até chegaram ao ponto de disparar latas de gás lacrimogênio nos civis sitiados que tentavam entrar na casa da Organização das Nações Unidas, verificado por 7 relatórios independentes com praticamente nenhum aviso. A situação era igualmente grave em outras áreas. No complexo do terreno em Juba, aproximadamente 100 soldados da Exército Popular de Libertação do Sudão invadiram e iniciaram uma campanha de agressões físicas. Pelo menos 5 trabalhadores humanitários foram violados de maneiras horríveis, com a violência culminando na execução de um jornalista sul-sudanês de etnia mais recente. Após receber informações sobre o ataque, a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul ordenou que uma força de reação rápida, Quick Reaction Force, se deslocasse até o local para restaurar a ordem. Essa Quick Reaction Force teria incluído batalhões chineses e etíopes que, devido ao grande número de soldados, deveriam ter sido capazes de restaurar a ordem e salvar os que estavam sendo atacados. Mas nenhuma Quick Reaction Force jamais deixou a casa da Organização das Nações Unidas. Os pacificadores chineses recusaram-se a ir.
mesmo após a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul negociar uma passagem segura para o terreno, junto aos soldados da Exército Popular de Libertação do Sudão que guardavam as estradas, as tropas da China se recusaram a deixar a segurança da casa da Organização das Nações Unidas. O abandono dos postos de proteção de civis. One também aumentou as agressões no acampamento, com um relatório alegando até o sequestro de uma mulher, próximo a uma posição que deveria ser ocupada por pacificadores chineses. Toda a crise foi um desastre total para a Organização das Nações Unidas e a China, que falharam completamente em sua missão de proteger os civis da violência que eclodiu. Finalmente, algum alívio veio no final de 11 de julho, quando a Exército Popular de Libertação do Sudão e a Movimento de Libertação do Povo do Sudão declararam um cessar-fogo. Durante 4 dias de violência, cerca de 300 civis do Sudão do Sul, muitos de descendência recente, foram mortos, feridos, sexualmente agredidos ou deslocados dos POCs. Alguns foram atingidos com gás lacrimogênio pelos próprios pacificadores da Organização das Nações Unidas que deveriam protegê-los. Quanto à China, agora tinha um exemplo do que suas tropas poderiam fazer para mostrar ao mundo, mas é um exemplo que nunca gostaria de exibir. As reportagens da mídia logo após a violência focaram nos soldados chineses desertando. Eles não foram os únicos. Segundo o The Guardian, os pacificadores etíopes fugiram para a casa da Organização das Nações Unidas no Sudão do Sul, mas relatos sugerem que eles auxiliaram na evacuação de vítimas civis durante a fuga. Alguns até revidaram com fogo próprio. Segundo relatos, os pacificadores da China nem conseguiram fazer isso. Eles foram humilhados, e para piorar a situação para Pequim, alguns relatos sugeriram que no final das contas, foi o exército indiano que salvou o dia. Pelo menos para os pacificadores chineses. Segundo a India Today, os pacificadores indianos estacionados na reserva da Organização das Nações Unidas foram encarregados de gerenciar o fluxo constante de deslocados internos dos POCs devastados e supervisionaram a evacuação da Organização das Nações Unidas, do pessoal da Organização das Nações Unidas na sequência da violência. Não está fora do âmbito de possibilidade que a Índia, que tem seus próprios conflitos de fronteira com a China, sobre a linha de controle real que separa os dois países, foi responsável por salvar os pacificadores chineses. Pequim foi humilhada. Em resposta aos relatórios e evidências de testemunhas sobre o abandono pós-chinês, o Ministério da Defesa da China negou categoricamente os relatos sobre o papel de suas tropas nos eventos do Sudão do Sul. Ele negou as alegações de abandono de postos, dizendo que eram apenas especulações maliciosas e que os pacificadores chineses apenas seguiram as ordens da missão das Nações Unidas no Sudão do Sul. Yang Yujun, porta-voz do Ministério da Defesa, afirmou que as tropas chinesas desempenharam papel-chave. Os militares chineses da manutenção da paz permaneceram em seus postos, organizando reforços e continuando a cumprir o mandato da missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, enquanto resgatavam soldados feridos, ele disse. Yang continuou afirmando que a Organização das Nações Unidas fez acusações infundadas sobre o desempenho dos mantenedores de paz chineses antes da publicação de um relatório oficial, ação que definiu como irresponsável. Os relatórios oficiais e relatos de testemunhas posteriores contradizem as afirmações de Yang. O incidente no Sudão do Sul é a única vez que as forças da China foram testadas em campo desde o início de seu amplo programa de modernização militar. Segundo todos os relatórios, falhou espetacularmente nesse teste. Não apenas suas tropas se mostraram ineficazes enquanto estavam em seus postos, mas os pacificadores da Organização das Nações Unidas do país fugiram ativamente, deixando civis em perigo no processo. Apesar dos esforços da China para evitar as humilhações históricas através da expansão militar, Pequim não pôde evitar a vergonha após os eventos no Sudão do Sul. Os anos seguintes ao incidente de 2016 viram ainda mais investimento no exército chinês e ainda mais retórica de Pequim sobre o poder de suas forças de combate. Mas agora restam perguntas. Se as tropas chinesas fugiram durante uma missão de paz da Organização das Nações Unidas, enfrentando oponentes pouco treinados, como eles se sairiam se a própria China se encontrasse lutando uma guerra contra uma poderosa nação militar? Deixo a você a resposta para essa pergunta. Comente abaixo e nos diga como você acha que a missão fracassada no Sudão do Sul reflete no exército chinês.